que habla ahí. Amén. Nos aquietamos. Me decían que hay una canción que es muy afín a la que cantamos. ¿No es así? Dijiste. A la número 1 que habla de que estamos en Cristo. Así que vamos a escuchar. Pero vamos a escuchar en actitud de adoración, no como alguien que escucha porque canta lindo, aunque canta lindo, sino porque Él nos ministra y nosotros ministramos al Señor mientras que Él... ¿Puede ser? ¿Estamos listos? A ver, veo algunos que están parados todavía. Y algunos hasta están conversando. Soy capaz de hacer nombre, No lo hago porque no es mi congregación, pero... Hermanos, anoche Germán cantó y no dije lo que quería decir ahora. Este joven que viene del mundo de la actuación en las comedias musicales famosas y fue ganado para Cristo y ahora sirve al Señor, ya lo van a ver. Hace 2 años en Paraguay estábamos en una reunión de pastores y líderes preparando el festival y Christian Hoff me dice, te mando ese muchacho, no sabe, dice lo bueno que es y que esto y que otro, está recién convertido. Vino con la guitarra y yo, me gusta ser siempre respetuoso, le dije a los hermanos, miren, no los conozco, lo conozco ahora en la escena, pero me lo manda Christian Hoff. Y lo que, de paso, les recomiendo, lo que es muy importante, trabajar en equipo, y luego, como predicaba Glenio, la confianza. Y cuando uno tiene confianza puede dormir sin frazada. Cada uno de los que ustedes ve pasar por acá, por la sierra, empezando por este señor, son gente de confianza, gente que saben a lo que van, gente que saben lo que quieren y con los cuales uno puede dormir tranquilo. Me lo recomendó Christian Hoff, yo no lo conocía, cantó. Los paraguayos le pidieron 2 canciones más. Ahora ayer cantó y hoy le dije, mañana tenés que cantar esta canción de Gálatas 2:20. Así que, como está el país, téngalo en cuenta. No lo conocen mucho, lo conocen más en el ambiente secular, pero es nuestro y vamos para adelante a ganar esos lugares. Sí, Señor, muchas gracias. Buen día, que Dios los bendiga a todos. Quiero adorar al Señor, darle toda la honra y toda la gloria a Él. Amén. Creo que la única manera de ser cristiano es morir a uno mismo y preguntarle al Señor todas las mañanas, ¿qué puedo hacer por vos, Señor? ¿Qué necesitas de mí? Aquí estoy, para servirles y para adorar al Señor. Quien quiere se puede poner de pie, y el que no se puede quedar sentado, pero adoremos solo a Él. Cuando quieras. Eres santo, Señor. Oh, Jesús. Cuando estaba perdido, ¿quién estaba conmigo? Tú, siempre tú, Señor, tú, siempre tú. Cuando estaba vencido, casi rendido, estabas tú, siempre tú, tu gran nombre es Jesús. Desierto digo, no se puede vivir sin morir a sí mismo. Enderezaste el camino, Señor.
regalaste una estrella, tu Santo Espíritu en ella, estabas tú, si eras tú, tu gran nombre es Jesús. Gracias, Señor. Ese aplauso para Él, toda la gloria y toda la honra, solo para nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Dios los bendiga, que pasen un hermoso día en su presencia. Gracias. Si quieren seguir escuchándolo, trajo algo de material. Después lo pueden ver. ¿Y no lo venden? ¿No? ¿Por qué? Bueno, dice que no lo venden. Pero, ¿cuántos trajiste? 500, no. Lo que hay, para nosotros es una bendición que puedan llevárselos todos. Nosotros estamos con mi esposa, que está allá en el fondo, acompañando y siendo parte de este ministerio que comienza. El Señor nos dijo que este disco no tiene precio, así que lo que ustedes quieran en relación, es una ofrenda, así que es una ofrenda. Lo que ustedes quieran. Gracias. Gloria a Dios, parece que está en la misma línea. Solo por su gracia. Ahora van a pasar Leño y Sandra, y son dos personas que, les explico algo, que podemos aplaudir sin problema, porque no se agarran nada. Cuando le aplaudimos a ellos, aplaudimos al Señor. Pero verdad que han hecho un trabajo excelente, todavía falta. Pero ¿cuántos ya fueron bendecidos? Fuimos ministrados por la palabra y por el Espíritu. Así que lo recibimos con mucho cariño. Glenn y Sandra. Sí,
Nós agradecemos muito ao Senhor por esse tempo de estar com os irmãos. Agradecemos mucho al Señor por este tiempo de estar con los hermanos. Eu tenho sido muito tocado pelas palavras e pelos abraços. He sido muy tocado por los abrazos, por las palabras. Alguns irmãos estão se comprometendo diante do trono a orar por nós. Algunos hermanos se están comprometiendo delante del trono para orar, para que o Senhor, sendo da sua vontade, nos cure. para que el Señor, según su voluntad, nos sane. Eu estou muito grato por todas essas palavras de carinho e de afeto que tenho recebido. Estoy muy grato por todas las palabras de cariño, afecto que he recibido. Eu sou muito carente. Soy muy carente. Eu sou uma pessoa que preciso muito de afeto. Soy una persona que necesita mucho de afecto. Eu sou parecido com aquele cachorrinho que veio lamber as minhas mãos. Estoy parecido con aquel perrito que vino a lamer mis manos. Eu acredito que todos nós somos carentes. Creo que todos somos carentes. Alguns se trancam numa casca mais dura. Algunos se encierran en un cascarón más duro E eles se protegem com medo de mostrar a sua vulnerabilidade. y se protege con miedo de mostrar su vulnerabilidad. Mas uma das lições que eu tenho aprendido nesses últimos anos Pero una de las lecciones que he aprendido en estos últimos años é que nós somos de barro, es que somos hechos de barro, nós somos pó somos polvo e somos muito vulneráveis. y somos vulnerables, muy vulnerables. Os pastores muitas vezes vivem uma vida de impostor. Los pastores muchas veces han vivido una vida como un impostor, Muito idealizado. un idealizar muy grande, Ele é uma pessoa solitária. y es una persona solitaria. Ele tem que viver num palco, fazendo de conta que ele é o que ele não é. Tiene que vivir en un escenario viviendo lo que no es. Tivemos esse ano o primeiro encontro de monitoramento, mentoria lá no Paraguai com um grupo de pastores. Este año en Paraguay tuvimos por primera vez un grupo de mentoreo con pastores. E nós fazemos parte de um grupo de mentoreio no Brasil, También hacemos parte de un grupo de mentoreo en Brasil, onde nós procuramos abrir a caixa preta. donde buscamos abrir la caja negra, esa como el avión. Recentemente houve um desastre de um Cessna 540 LX no Brasil. Recientemente tuvimos un desastre en Brasil de avión de un Cessna 540 XL. LX. É um LX. dos aviões bem seguros. Uno de los aviones muy seguros, Tinha 300 horas de voo, con solamente 300 horas de vuelo, com todas as revisões em plena atualização. hechos todos los chequeos, revisiones. E o avião explodiu com um candidato à presidência da República e mais algumas pessoas da sua assessoria. Y explotó el avión con un candidato a la presidencia de la República y otras personas que le acompañaban. Acho que vocês tiveram notícia disso. Puede ser que recibieran la noticia. E há um coronel do Exército Brasileiro que é especialista
em ataques terroristas. Y hay un coronel del ejército brasileño especializado en ataques terroristas. Ele dá 9 razões para que aquele avião não tenha caído de modo natural. Y él da 9 motivos para que aquel avión no haya caído de una manera natural. Ele sustenta por A mais B que o avião foi um ato terrorista. Y este coronel sostiene por A más B motivo que fue hecho un acto terrorista para derrumbar el avión. E uma das coisas que impressiona é que a caixa preta estava adulterada. Y una de las cosas que impresiona es porque justo la caja negra estaba adulterada. Até no voo anterior havia informações de que tudo estava bem. Hasta el vuelo anterior habían informaciones de que todo estaba bien, Mas o que tinha na caixa preta não era exatamente aquele voo. pero lo que había en esa caja negra no era exactamente lo que había ocurrido en aquel vuelo. Alguém ou modificou o que estava lá ou trocaram a caixa preta. O alguien modificó el contenido de la caja o cambiaron la caja, la negra. A Cessna enviou técnicos lá dos Estados Unidos para fazer uma perícia. Y Cessna envió técnicos de los Estados Unidos para hacer una pericia, para ver de fato o que foi que aconteceu. para ver de hecho lo que pasó. O que acontece é que com a nossa caixa preta nós não temos jeito de modificá-la. Pero con nuestra caja preta no hay manera de modificarla. E mesmo que a gente tente enganar que não é bem assim, Aunque intentemos engañar a la gente y decir, no, no es bien así, Deus sabe muito bem o que é. Dios sabe que lo es. E nós podemos enganar aos outros, Podemos engañar a otros, podemos nos auto-enganar, podemos autoengañarnos, mas não podemos enganar a Deus. pero no podemos engañar a Dios. E é melhor a gente andar na luz. Y por eso es mejor andar en la luz. Deus não está esperando um grupo de membros da Olimpíada, daquela classe número 1 da Olimpíada. Dios no está esperando que seamos miembros de la clase, el top de las Olimpiadas. Ele trabalha mesmo com príncipes mancos. Él trabaja mismo es con príncipes lisiados. Nós não somos perfeitos, No somos perfectos, mas aquele que é perfeito resolveu nos adotar. pero el que es perfecto decidió adoptarnos. E nossa vida tem que ser vivida nos holofotes de Deus. Y nuestras vidas tienen que ser vividas bajo las luces del Señor, de Dios. Nós precisamos sair de trás da árvore. Necesitamos salir detrás del árbol. Adão estava escondido Adán estaba escondido, e Deus queria estar com ele. pero Dios quería estar con él. Eu gosto muito do Philip Yancey, Me encanta Philip Jansen. quando ele trata sobre a graça de Deus. Às vezes eu fico meio impactado. Me impacta la manera como él trata con la gracia de Dios. Não há nada que eu faça de modo positivo que aumente o amor de Deus para comigo. No hay nada que yo pueda hacer de manera positiva para que agrande el amor de Dios para conmigo. E não há nada que eu faça de modo negativo que diminua o amor de Deus para comigo. Tampoco no hay nada que yo haga de manera negativa que pueda disminuir el amor de Dios para conmigo. Já que Deus, sendo quem é, Ya que Dios, siendo quien es, Ele me ama com amor eterno me ama con amor eterno desde a eternidade. desde la eternidad. Isso é assustador. Y eso nos asusta, nos asombra. Eu já contei isto aqui da outra vez.
La otra vez ya hablé de esto. Minha filha do meio, Mi segunda hija ela estava muito irritada. estaba muy irritada. Quando uma pessoa está irritada, é porque alguma coisa está incomodando. Y cuando alguien está irritada es porque algo le está molestando. Era uma moça com 27 anos, En aquella época tenía 27 años. estava dando coices no ar. Y estaba dando patadas en el aire. Eu perguntei para a mãe o que está acontecendo com a nossa filha. Y pregunté a su mamá qué pasa con nuestra hija. Ela disse, eu não sei. Ella dijo, no sé, Ela está irritada. pero está irritada. Então eu pedi para ela se eu podia, no final da tarde, sair com ela para algum lugar. Entonces le pedí si pudiéramos al fin de la tarde salir a ir a pasear, a estar en algún lugar. Ela me disse, o que você quer falar comigo? Y me dijo, pero ¿qué quieres hablar conmigo? O tom de sua voz estava ríspido. Y la tonada de su voz era dura. Eu disse, eu gostaria de gastar um pouco de tempo com você hoje, conversarmos um pouco. Bueno, hija, quería hablarte un poco y estar contigo un poco. Nós temos que lembrar que os nossos filhos não são nossos filhos. Tenemos que acordarnos que nuestros hijos no son nuestros. Eles vieram por nós, mas eles não são nossos. Vinieron por nosotros, pero no son nuestros. Nós podemos abrigar os seus corpos, mas não suas almas. Y podemos acoger sus cuerpos, pero no sus almas. As suas almas pertencem a um futuro. Sus almas pertenecen al futuro. Isso é um poema de Gibran, Khalil Ese Gibran. es un poema de Khalil Gibran. E eu não posso forçar uma moça de 27 anos a querer conversar com o pai. Y no puedo forzar que una joven de 27 años quiera hablar con su papá. Mas ela consentiu. Pero ella consintió Eu passei lá no trabalho onde ela estava y le pasé a buscar en su trabajo. e entrou no carro e nós saímos para um lugar aprazível lá em Londrina. Entonces fuimos en un lugar lindo allá en Londrina. Eu parei o carro e fiquei olhando para o infinito. Entonces miré en un lugar, paramos el auto y me quedé mirando hacia el infinito. E disse, filha, se você for uma filha obediente, uma filha que fizer todas as coisas certas, papai ama você. Y yo le hablé, hija, si fueres una hija obediente y hicieres todo de la manera correcta, papá ama a usted. Papá te ama. Se você for a melhor filha do mundo, que não der nenhum problema, eu quero que você saiba que papai ama você. Si fueres la mejor hija del mundo que nunca haya hecho nada de mal, quiero que sepas que papá te ama mucho. Pero se você for uma filha desobediente, uma filha problemática, uma filha que só faz as coisas erradas, eu quero que você saiba que papai ama você loucamente. Pero si fueres una hija desobediente, problemática, que solo haga las cosas equivocadamente, quiero que sepas que papá te ama loucamente. Filha, eu amo você não pelo seu comportamento. Hija, yo te amo no por tu comportamiento. Eu amo você porque você é minha filha. Te amo porque sos mi hija. Você não me pediu para ser minha filha. No pediste para ser mi hija. E nem eu pedi para você ser minha filha. Ni tampoco pedí para que seas mi hija. Você é um presente de Deus para mim. Sos un regalo de Dios para mí. E você é a minha filha amada em qualquer circunstância. Y sos mi hija amada en cualquiera que sea la situación. E enquanto eu estava falando assim, ela já estava chorando. Y mientras estuve hablando, ella ya estaba llorando. E de repente ela entrou entre o volante e o meu peito. Y de repente ella se puso así entre el volante y mi pecho.
olhando nos meus olhos y me miraba a los ojos e chorando y profundamente. lloraba profundamente. Ela dizia, papai, era isso que eu precisava. Y me dijo, papá, eso era lo que yo necesitaba oír. E então ela começou a vomitar toda a dor que estava dentro da Y sua alma. empezó a vomitar todo el dolor que tenía en su alma. Foram uns 15 minutos em que ela dizia a dor que estava perfazendo o seu interior. Y más o menos por 15 minutos estuvo hablando de todo el dolor que tenía en su interior. E depois nós só nos abraçamos. Y nos abrazamos Eu não precisava dizer mais nada. y ya no necesitaba decir nada más. E o comportamento dela mudou completamente. Y su comportamiento se cambió completamente. Qualquer coisa que acontece com ela, a primeira pessoa que sabe sou eu. Cualquier cosa que pase con ella, la primera persona que se entera soy yo, Porque ela sabe que ela é amada. porque sabe que es amada. Um irmão me impactou com uma palavra aqui, Fui impactado con un hermano que me dijo una palabra aquí a respeito de um amigo que estava pregando, um amigo nosso que estaba pregando na sua comunidade. con relación a un amigo nuestro que predicaba en su comunidad. E ele disse, esta pessoa anunciando que nós oramos por poder, Y esta persona anunciando que nosotros oramos por poder, nós pedimos a Deus paciência, pedimos a Dios paciencia, nós pedimos a Deus capacidade, pedimos a Dios capacitación, mas ele disse, eu nunca vi ninguém orar por amor. pero él me dijo, nunca oí de nadie que orara por amor. Ó Deus, derrama mais desse teu amor em mim. Oh Dios, derrama más de este tu amor en mí. Faça com que eu ame de tal maneira que eu não cobre. Haz con que yo ame de tal manera que no venga a cobrar. E eu olhei e disse, é verdade. Y le miré y dije, ¿verdad? Es verdad. Eu sei que Deus é amor. Yo sé que Dios es amor. Eu sei que o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nossos corações. Yo sé que el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Minha taça tem um pouco de água. Mi copa tiene agua, Ele está meio cheia de água. está la mitad llena de agua, Mas ela comporta mais. pero entra más. Ela comporta mais. Y entra más Ela comporta mais. y más Ela comporta y mais. más. Por que nós somos tão raquíticos? ¿Y por qué somos tan flacos, raquíticos? Porque quando ela começou a derramar, Porque cuando empezó a derramar, vai atingir outros lugares. ahí empieza a alcanzar otros lugares. O que é evangelho? ¿Qué es el Evangelio? Desculpa o que eu fiz. Perdón por lo que hice. Evangelho é a loucura de Deus em amar gente. El Evangelio es la locura de Dios en amar gente. Será que nós somos amáveis? ¿Será que somos amables? Há um jovem no Brasil que cometeu 21 assassinatos de meninas. Hay un joven en Brasil que cometió 21 asesinatos de niñas.
o jovem do parque em São Paulo. Fue llamado el joven de un parque en São Paulo. Ele capturava, seduzia as moças Seducía a las niñas, chicas, e depois ele abusava las violaba e depois ele as matava. y después las mataba. E ele foi preso numa penitenciária no estado de São Paulo. Se fue a una cárcel en el estado de São Paulo. E nós temos um ministério de mandar livros para as penitenciárias. Y tenemos un ministerio de enviar libros a las cárceles. Literatura que fale da obra da cruz de Cristo. Literatura que hable de la obra de la cruz de Cristo. Nós temos hoje no mercado cristão muito livro de autoajuda. Hay en el comercio cristiano muchos libros de autoayuda, Mas nós temos muito poucos livros da ajuda do alto. pero son muy pocos los libros que hablan de la ayuda que viene de lo alto, de arriba. De modo geral, os escritores atuais, eles escrevem mais sobre como você vai viver a vida cristã por regras. Hay más libros que dicen cómo vivir la vida cristiana bajo reglas. No Brasil, nós temos um livro famoso de culinária chamado Dona Benta. Hay en Brasil un libro muy conocido de recetas para hacer comida en casa llamado Dueña Benta. O pragmatismo de William James e Santayana criou um sistema de dar regras para você viver a vida cristã. El pragmatismo de William James Y y Santayana. Santayana te enseña a cómo vivir bajo reglas. Es una metodología. Isso foi importado de um sistema acadêmico para a igreja. Y esto fue importado de un sistema académico para dentro de la iglesia. Nós temos muitas regras e muitos pontos para ensinar as pessoas a como fazer o casamento funcionar. Tenemos muchas reglas y puntos para enseñar a las personas para hacer cómo se funciona un matrimonio. Como criar filhos à maneira de Deus. Cómo enseñar hijos a la manera de Dios. Como fazer isto. Cómo hacer esto. Essas perguntas de como foram muito frequentes na conversa de Jesus com Nicodemos. Y estas preguntas de cómo fueron muy común en la charla que tuvo Nicodemo con Jesús. Como nascer de novo? ¿Cómo de nacer de nuevo? Como que isso acontece? ¿Y cómo eso ocurre? Como funciona? ¿Cómo funciona? Nós queremos saber como. Muchas veces queremos saber cómo. Então eu recebi uma carta daquele jovem. Y recibí una carta de aquel joven que estaba en la cárcel. E ele me fez 11 como. Y me hizo 11 preguntas. ¿Cómo? E eu respondi para ele que assim como o vento, y le contesté, así como el viento que vem e ninguém sabe de onde ele vem nem para onde vai, que viene, que nadie sabe de a dónde vino ni para dónde se va, assim é aquele que é nascido do Espírito. así es aquel que es nacido del Espíritu. E uma das perguntas que ele me fez foi: como um homem que matou 21 pessoas pode ser amado por Deus? Y una de las preguntas que me hizo fue cómo un hombre que mató 25 personas, 21 pessoas. 21 personas puede ser amado por Dios. Eu tenho acompanhado a vida daquele jovem Y he acompañado la vida de aquel joven de longe, de lejos, através de e-mails, a través del correo electrónico.
E como Deus tem feito esta obra pela graça do vento. Y como Dios ha hecho esta obra por la gracia del viento. O Espírito é quem faz o mover da sua obra. El Espíritu es que hace el mover de su obra. O profeta chegou diante de um vale de ossos secos El profeta se acercó delante de un valle de huesos secos e o Senhor lhe pergunta: você acredita que esses ossos podem viver? y el Señor le pregunta, ¿crees que estos huesos pueden vivir? E ele disse: olha, só o Senhor que sabe. Y él dijo, tú sabes. Então ele disse: profetiza. Y profetiza. E nós temos um poder extraordinário à disposição. Tenemos un poder extraordinario a nuestra disposición, É a palavra de Deus. que es la palabra de Dios. O fato é que a igreja contemporânea ela tem misturado o evangelho com o pensamento humanista. El hecho es que la iglesia contemporánea ha mezclado el evangelio con el pensamiento contemporáneo. Humanista. Nós falamos de Jesus. Hablamos de Jesús. Há muitos sinais que são feitos em nome de Jesus. Y hay muchos, 8. Sinais. Y hay señales que son hechas en el nombre de Jesús. Hay muchas. Nós expulsamos demônios em nome de Jesus. Expulsamos demonios en el nombre de Jesús. Muita coisa que está sendo feita em nome de Jesus. Y hay muchas cosas siendo realizadas en el nombre de Jesús. Mas ele disse que ele vai chegar no final Pero él dijo que al fin va a decir, e vai dizer: eu nunca conheci vocês. nunca os he conocido. Vocês, por favor, não, apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Aléjense de mí los que practican la maldad. E o que é iniquidade nesse texto? ¿Y qué es maldad o iniquidad en este texto? É você falar em nome de Jesus sem que você tenha uma experiência com Jesus. Es hablar en el nombre de Jesús sin tener una experiencia con Jesús. E como é que eu posso dizer com toda a convicção ¿Y cómo que eu tenho uma experiência com ¿Y cómo Jesus? es que yo puedo decir con toda la convicción que tengo una experiencia con Jesús? Ele disse apenas uma coisa que vai identificar se eu sou um cristão ou não. Y Jesús dijo que hay una sola cosa que nos va a identificar si soy o no un cristiano. Vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Serán conocidos como mis discípulos si amárense unos a otros. Mas este amor que ele está falando aqui não é um amor de troca de favores. Pero este amor no es un amor que hace trueques, cambios de favores. Não é porque eu estou apoiando a Sandra que a Sandra está sendo obrigada a me amar. No es porque yo apoyo a una persona que esta persona está obligada a amarme. A parábola que mais mexe com o meu coração é exatamente a parábola do pai bondoso. La parábola que más ha tocado mi corazón es la parábola del Padre bondadoso. Jesus estava, como eu disse ontem, ele estava em Mar del Plata, Jesús, como hablamos ayer, estaba en Mar del Plata. no final da tarde, Al caer de la tarde, num happy end, en un fin de día, tomando um vinho
tomando vino. Vinho é um pouco careta, como é que eu posso dizer? Um pouco antigo a ideia do vinho. Vamos botar uma cerveja? Una cerveza. Bueno, tomando una cerveza. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma cerveja chamada João Calvino. Hay una cerveza con el nombre Juan Calvino E outra chamada Martinho Lutero. y otra Martín Lutero. Quando vocês forem à Inglaterra, à Alemanha ou à Suíça, Cuando fueren a Alemania o a Suiza, vocês peçam essa cerveja João Calvino. pidan esta cerveza Juan Calvino. É uma cerveja que crê na graça plena. Una cerveza que cree en la gracia plena. Ela normalmente vem numa tulip. Y viene en una tulipa, una copa como tulipa, A tulip, como a cho. tulip no protestantismo calvinista Y la tulipa en el protestantismo calvinista são aqueles 5 pontos do calvinismo. son los 5 puntos del calvinismo. Da predestinação divina, Predestinación divina, da eleição incondicional, Eleição da graça incondicional de la irrefutável. Então vem numa taça de cerveja y viene en calvinista. una copa calvinista. Se você for tomar uma cerveja de Lutero, Si vas a tomar una cerveza de Lutero, você vai ver uma graça abrangente. vas a ver una gracia abrangente. Ela vem numa copa, não numa taça, mas En una uma chopeira estas grandes. maior. Assim. Es más grande. Ela é bem interessante também tomar aquela cerveja. Y es muy interesante. Jesus sentado aqui com a Cristina. Entonces Jesús sentado acá con Cristina, Ou com a Dilma. o con Dilma. A gente tem que começar a fazer alguns questionamentos. Com quem Jesus andava? Tenemos que hacer los cuestionamientos. ¿Con quién andaba Jesús? ¿Con quiénes? Jesus não tinha preconceitos. Él no tenía preconceptos. Mesmo os fariseus que batiam nele, ele ia jantar com eles. Iba a cenar hasta con los fariseos que le golpeaban. Porque ele veio buscar gente. Porque vino a buscar gente. E ele estava sentado lá com aquela gentalha. Y estuvo sentado con aquella clase de gente. Ontem eu falei que normalmente quem vai para a política é o espinheiro, não é Ayer hablamos que generalmente los que se van a la política son los árboles de espinos. O meu país está numa desordem moral que não há mais ética na política. En mi país hay una desorden moral a donde no hay más la ética política. Do executivo ao judiciário e ao legislativo virou uma massa de miolo de tripa. De todos los 3 poderes ya hay como una masa de chorizo, sí, de tripas. A Sandra foi muito... Ela falou em chouriço, mas eu não falei em chouriço. Cada uno entienda.
ela é muito elegante. Eu sou rústico. Bueno, Eu nasci em fazenda, yo nací en el campo, acostumado a ver o que é o resultado de todo o capim. a ver lo que es el resultado de todo lo que se come. Então, normalmente eu sou muito rústico. Por eso soy un poco rudo, rústico. Eu tenho aprendido algumas coisas com o profeta Ezequiel. He aprendido algunas cosas con el profeta Ezequiel. Ezequiel é um profeta que não tem meias palavras. Ezequiel es un profeta que no tiene medias palabras. O capítulo 16 e o capítulo 23 de Ezequiel não é lido em nenhuma sinagoga. El capítulo 16 y 23 del libro de Ezequiel no es leído en ninguna sinagoga. Eles não conseguem ler porque tem muitos palavrões. Y ellos no leen porque hay muchas palabras feas. E Jesus, sem dúvida nenhuma, iria se sentar com essas pessoas. Y Jesús, sin duda alguna, se sentaba con toda clase de personas. Ele estava com os publicanos, que eram tipo de vendedores do seu país. Estaban con los publicanos, que eran como aquellos que eran vendedores de su país, E com os pecadores. con los pecadores. A expressão que Macintosh dá para esse termo Y la expresión que Macintosh da para este término seria como pessoas vadias e mais sórdidas. serían como las personas más sórdidas. E Jesus estava tomando sua cerveja com eles. Y Jesús tomaba su cerveza con E ellos estava conversando com y eles. les hablaba. E os religiosos passaram e disseram: o mestre de vocês é desse tipo? Y los religiosos pasaban y apuntaban diciendo, ¿el maestro de ustedes es de esta clase? E se escandalizaram nele. Y se escandalizaron en él. Então Jesus conta 3 parábolas. Entonces Jesús va a decir 3 parábolas. A de pastor que tinha 100 ovelhas e perde uma. De un pastor que tenía 100 ovejas y pierde una. E ele deixa as 99 ovelhas num certo abrigo Y deja las 99 en algún lugar. e vai procurar a que perdeu até achar. Y va a buscar la perdida hasta encontrar. E uma das curiosidades daquele texto é que ele pega a ovelha e coloca nas suas espaldas. Y una de las curiosidades de ese texto es que él agarra a esta oveja y pone sobre sus espaldas. E Harry Nowin faz uma descrição disso, que ele vinha dançando com a ovelha. Y Harry Nowin hace una descripción de este hecho como que Jesús venía bailando Porque con esta oveja. ele estava cheio, pleno de alegria. Porque estaba lleno y pleno de gozo, de E alegría. quem está alegre dança. Y el que está alegre baila. Você pode perceber a criancinha, quando ela começa a ficar alegre, ela começa a Vean como los niños xingar. cuando empiezan a alegrarse se ponen a bailar y saltar. E quem achei a minha ovelha perdida. Encontré mi oveja perdida. Eu achei. Encontré. Mas é 1%. Pero era 1%. Eu tenho 99. Aún tengo 99. E Jesus introduz conceito absolutamente difícil de Y entender. Jesús introduce un concepto absolutamente difícil de entender. Quer dizer, esses 99 justos que não precisam de arrependimento Quiere decir, estos 99 justos que no necesitan de arrepentimiento ficaram no deserto. se quedaran allá en el desierto. Ele terminou aquela
parábola e entrou noutra. Y termina una parábola y empieza otra. E falou de uma mulher que perdeu a sua dracma. Y habla de una mujer que perdió su dracma, Talvez dote familiar, quizás un dote familiar, em que ela recebeu 10. a donde había recibido 10. E uma das coisas que mulher sente segura é com posses. Y una de las cosas que da seguridad a la mujer son posesiones, poseer. A mulher dá mais valor à casa do que ao marido. La mujer valora más la casa que el marido. Quando ela sente que tem alguma coisa, ela fica mais tranquila. Y cuando siente que pasa algo, se queda más tranquila. E ela perdeu 10%. Perdió 10%. E nas casas, naquele tempo, não havia janelas. No habían ventanas en las casas de entonces. Então, ela acendeu a luz Entonces ella pone luz e en la casa procura a sua dracma y va a buscar su dracma, e varre barre la casa até achar. hasta encontrarla. E quando acha, Y cuando encuentra, faz festa. hace fiesta. Sempre festa. Siempre fiesta. Ele diz que toda vez que uma alma é alcançada, tem festa no céu. Dijo que siempre que una alma es encontrada, hay fiesta en el cielo. Eu era muito amigo de arcebispo que havia lá em Londrina há alguns anos atrás. Era muy amigo de un arzobispo en Londrina hace unos años. E dia ele quis fazer uma piada comigo. Y un día él me quiso hacer un chiste. Então ele chegou para mim e disse: Glênio, certo homem procurou o padre. Entonces un día se acercó a mí y dijo: Glenio, un hombre preguntó, procurou um y padre. buscó un cura. E disse: Padre, eu estou em desespero. Cura, estoy en desesperación. O que foi? ¿Qué pasó? Minha filha cometeu uma coisa terrível. Mi hija hizo algo terrible. E o que foi que a sua filha fez? ¿Pero qué fue que hizo tu hija? Uma coisa terrível. Algo horrible. Mas o que ela fez? ¿Pero qué es que ella hizo? É uma coisa imperdoável. Pero es imperdonable. Mas o que ela fez? ¿Pero qué fue que ella hizo? Ela roubou? ¿Robó? Não, é muito pior. No, mucho peor. Ela matou alguém? ¿Ella mató a alguien? Não, é muito pior. No, peor que esto. Ela fornicou? ¿Fornicó con alguien? Não, é muito pior. No, peor que esto. Mas o que foi? ¿Pero qué fue que hizo? Ela se tornou protestante. Se volvió protestante. Aí ele fez aquilo e ficou assim, me olhando. Entonces ese cura me contó ese chiste y me miraba. Eu era bem mais novo. Y yo era mucho más joven. A gente, quando é novo, é mais impulsivo. Cuando somos más jóvenes somos más impulsivos. E eu disse: Dom Geraldo? Y yo le hablé de Don Gerardo. Alguém sonhou que foi ao céu. Alguien tuvo un sueño que se fue al cielo. E ele chegou no céu e estava uma festa. Y había una fiesta allá en el cielo cuando él llegó allá. E tinha anjos lustrando os instrumentos de sopro. Y los ángeles daban brillo en los instrumentos de soplo. E colocando tudo muito arrumado. Cuando todo muy arreglado. E ele disse: O que está acontecendo aqui? Y él dijo: ¿Qué ha pasado aquí? Ele disse: É uma festa Una que vai fiesta. acontecer hoje. Va a pasar hoy. Ele disse: Mas aqui não tem festa todo dia? Y él dijo: pero no hay fiesta todo el día acá. Porque eu li lá na Bíblia que toda vez que pecador se arrepende, há uma festa aqui no Porque céu. he leído en la Biblia que todas las veces que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo.
E eu tenho a impressão que vocês estão sempre fazendo Y festa. para mí que ustedes siempre están conmemorando. Ele disse, é verdade. Él dijo, sí, es verdad. Mas esta festa é muito especial. Pero esta es una fiesta muy especial. Ele disse, mas por que é tão especial? ¿Y por qué es tan especial? Porque hoje vai morrer um bispo católico lá Porque hoy va a no morir Brasil. un obispo católico en Brasil. E esse é o único salvo que chegou, que vai chegar aqui. Y es el único salvo que va a llegar acá en el cielo. Aí ele disse, o troco foi pesado. Ahí él dijo, bueno, tu vuelto fue pesado. Mas no céu tem sempre festa. Pero siempre hay fiesta en el cielo. Quando um pecador é Cuando alcançado. un pecador se arrepiente. Mas você sabe que a terceira parábola Pero la tercera parábola é um pai com 2 filhos es perdidos. un padre con 2 hijos perdidos. O primeiro era um pastor com uma ovelha perdida El primero, un pastor con una oveja perdida entre 100. Entre 100. entre 100. O segundo é uma mulher que tem uma moeda perdida entre 10. El segundo, una mujer con una moneda perdida entre 10 monedas. A terceira é um pai que tem 2 filhos perdidos Y la tercera entre 2. es un padre que tiene 2 hijos perdidos entre los 2 que tiene. Um está perdido na rebeldia Uno perdido en su rebeldía e o outro perdido na religião. y el otro perdido en su religión. Aí Jesus foi fundo. Ahí Jesús toca fondo. Essa parábola trata exatamente do que é evangelho e do que é religião. Y esta parábola va a tratar exactamente de lo que es el evangelio y lo que es la religión. O filho perdido da rebeldia é mais fácil de ser alcançado do que o filho perdido da religião. Es más fácil alcanzar al hijo perdido en su rebeldía que alcanzar al hijo perdido en la religión. É mais fácil pregar para o totalmente perdido, totalmente indigno, totalmente imundo, Es más fácil predicar a aquel que es totalmente perdido, indigno, inmundo, do que pregar para gente que pensa que é alguma coisa. que predicar para aquellos que piensan que son algo. Salvar pecador perdido é assim. Pá. Salvar pecador perdido es en un instante, Mas salvar pecador justo pero salvar a un pecador justo, que trabalho. cuánto trabajo. É uma pena que minha esposa não pôde vir neste congresso. Lastimosamente mi señora no pudo venir en este congreso, Mas minha esposa, a história da conversão dela foi muito interessante. la historia de su conversión fue muy interesante. Quando Deus me salvou, eu já era pastor por 5 anos. Cuando Dios me salvó, yo ya era pastor hacía 5 años. Nós queremos abordar isso com muita seriedade, porque eu creio que há muitos pastores que não são salvos. Queremos hablar muy seriamente porque creo que hay muchos pastores que no son salvos. Eles estão na igreja, mas Están eles en la não estão em iglesia, Cristo. pero no están en Cristo. Eles são negociantes da fé. Son negociantes de la fe. E alguns são psicopatas. Algunos psicópatas. Eu vou dizer algumas coisas muito pesadas. Vamos a hablar algunas cosas un poco duras. Eu conversei com uma psicóloga aqui ainda há pouco. Ainda há pouco hablé con una psicóloga aquí
E ela estava me falando que de 50 pacientes que ela tem, Y me hablaba de 50 pacientes que tiene. 49 foram abusados. 49 fueron abusados. E muitos são abusados por pastores. Y muchos abusados por pastores. Nós temos muitos pastores abusadores. Tenemos muchos pastores abusadores. Não só abusadores sexuais, No solamente sexualmente hablando, mas são abusadores de autoridade, más abusadores de autoridad, abusadores de medo, de miedo, abusadores de regra. de reglas. Eles não são filhos de Deus. No son hijos de Dios. Eu estava num congresso em São Paulo Estuve en un congreso en São Paulo e quando nós estávamos tratando sobre esse assunto, y cuando tratábamos sobre este tema, um pastor se levantou un pastor se levanta e disse: Glênio, eu preciso falar com você agora. y se paró y dijo: Glenio, necesito hablarte ahora. Ele estava simplesmente em pânico. Y estaba totalmente en pánico. Ele disse: eu abuso das minhas 3 filhas. Él dijo: yo abuso de mis 3 hijas. Nós precisamos sair do escuro e vir para a luz. Necesitamos salir de la oscuridad y venir hacia la luz. Nós temos um Deus suficientemente poderoso para salvar, para libertar, para curar. Tenemos un Dios suficientemente poderoso para sanar, liberar, salvar. Na Bolívia, num dos encontros, En Bolivia, en uno de los encuentros, havia um jovem pastor. había un joven pastor. Ele ficou o tempo todo sendo pegado, Y todo el tiempo sendo a palavra ia batendo. la palabra le iba golpeando. E no final da última noite, Y en el final de la última charla, ele me chamou à parte él me llama e disse: eu preciso falar com você. y me dice: necesito hablarte. Eu fui abusado pelo meu pai e eu sou um abusador. Fui violado por mi padre y soy un violador. Como é que eu saio dessa? ¿Cómo salgo de esto? Disse: em primeiro lugar, isso já é o princípio da cura. Entonces yo le hablé: bueno, en primer lugar, esto ya es el principio de la sanación. Porque você está saindo da obscuridade. Porque estás saliendo de la oscuridad. Quando nós confessamos os pecados uns aos outros, Cuando confesamos los pecados unos a otros, nós começamos a ser sarados. empezamos a ser sanados. E ali eu gastei, acho, a Sandra e o Ulisses foram dormir e eu fiquei até 2 horas da manhã com aquele pastor. Y allá me quedé más o menos hasta las 2 de la madrugada hablando con él. E foi muito bonito ver o que Deus fez nele. Y fue muy lindo ver lo que Dios hizo en él. Ele me escreve periodicamente. Él me sigue escribiendo. O que eu estou dizendo não é simplesmente uma hipótese. Lo que estoy hablando no son hipótesis. São fatos que nós estamos convivendo com pessoas que estão sofrendo. Son hechos de que estamos conviviendo con personas que están sufriendo. Se Deus não tivesse tratado comigo, eu seria um abusador. Y si Dios no hubiera tratado conmigo, yo iba a ser un violador. Quando nós trabalhávamos num hospital psiquiátrico em Londrina, Cuando trabajábamos en un hospital psiquiátrico en Londrina,
Nós fazíamos parte de uma equipe com 34 profissionais. Hacíamos parte de un equipo con 34 profesionales. E uma vez por mês vinha um psiquiatra de São Paulo, Y una vez al mes venía un psiquiatra de São Paulo, ele chamava-se Oswaldo Di Loreto, Osvaldo Di Loreto, era um especialista em comportamento infantil, especializado en comportamiento infantil, e ele fazia a supervisão do grupo. y venía a supervisionar al grupo. E um dia depois da supervisão, quando nós íamos saindo, Y un día después de la supervisión, cuando íbamos saliendo, ele bateu nas minhas costas él golpeó mis espaldas e disse, para, y me dijo, para, uma forma carinhosa de chamar Paranaguá. porque mi apellido es Paranaguá, entonces una manera cariñosa de hablar Paranaguá, me dijo, Para, por que você é tão hipócrita? ¿por qué sos tan hipócrita? E eu disse para ele, você acha Di Loreto, Claro, Oswaldo e Di Loreto, le- a gente chamava ele de Di. Y le hablé Di, porque era Di Loreto su apellido, entonces, ¿esto pensás de mí, Di? Ele disse, eu não acho, está estampado Él na dijo, sua no, cara. yo no pienso, eso está claro en tu rostro. Eu disse, Di, você poderia me ajudar a abrir a caixa preta? Y le dije, ¿me podés ayudar a abrir la caja negra? Porque eu não tenho coragem de falar para certas pessoas. Porque no tengo coraje de hablar con las personas. Ele disse, se você quiser abrir, nós podemos tentar. Y él dijo, sí, si quieres, podemos intentar. E foi aí que começou a minha cura. Y ahí fue cuando yo empecé a ser sanado. Abrir a caixa preta é um projeto de Deus para a libertação dos nossos fantasmas. Y abrir esta caja negra es un proceso de liberación para nuestros fantasmas. Porque muitas pessoas foram violentadas de diversas maneiras. Porque muchas personas fueron violadas de diferentes maneras. Não, a violação não é só sexual. Porque ella no es solamente sexual. Tem muita violência teológica. Hay mucha violencia teológica. Muitas pessoas estão perdidas dentro de um sistema de cobrança. Mucha gente está perdida dentro de un sistema de cobranzas. Deixa eu dizer uma outra coisa extremamente pesada. Voy a decir otra cosa también extremadamente Naquele dura. hospital onde nós trabalhamos durante 5 anos, En aquel hospital a donde estuvimos trabajando por 5 años, 52% dos pacientes vinham de igrejas evangélicas. 52% de los pacientes venían de iglesias evangélicas. 65% dos presos no Brasil são filhos de evangélicos. 65 de los encarcelados en Brasil son hijos de personas evangélicas. 65% sí son hijos de evangélicos, de personas encarceladas son hijos de evangélicos. Porque as nossas igrejas estão misturadas com o humanismo. Porque nuestras iglesias están mezcladas con el humanismo. Nós temos um legalismo imposto. Hay un legalismo que es impuesto. Até que hora não? Vamos parar aqui. Eu não cheguei metade do assunto. Todavía no he llegado a la mitad del tema. Mas nós vamos fazer uma pausa. Vamos a detenernos. Depois eu vou fazer uma mudança de caminho, mas eu quero dizer que é preciso ser tratado com profundidade para que nós não sejamos uma mentira. Necesitamos ser tratados con profundidad para que no seamos una mentira. Vocês se lembram que eles olhavam para Jesus e diziam assim, ele fala diferente dos escribas e fariseus. Acuérdense que la gente miraba a Jesús y decía, Él es distinto de los escribas y los fariseos, habla diferente.
Vocês sabem qual era a diferença? ¿Y saben cuál era la diferencia? Mateus diz que os fariseus e os escribas falavam, mas não faziam. Mateo dice que los escribas y fariseos hablaban, pero no hacían. E Jesus fazia e falava. Y Jesús hacía y hablaba. É isso que faz a diferença. Eso es lo que hace la diferencia. E nós precisamos ser tratados. Y nosotros necesitamos ser tratados. Porque senão nós vamos colocar religião nas costas das pessoas. Porque si no vamos a colocar religión en las espaldas de las personas. E elas não vão suportar. Y ellos no van a aguantar. E vão adoecer. Van a enfermarse. E a Bíblia diz assim, venha a mim você que está cansado Y Jesús va a decir, sobrecarregado. vení a mí usted que está cargado, Y cansado, eu aliviarei você. yo les haré descansar. Lá no Brasil tem uma denominação que fala de uma reunião de descarrego. En Brasil hay una denominación que tiene el título de una de las reuniones es descargarse. Eu não conheço nenhuma reunião de descarrego. Y yo no conozco ninguna reunión para descargarse. Eu só conheço uma pessoa que descarrega. Solamente conozco a una persona que puede cargar con el peso. E essa pessoa é Jesus. Y esta persona es Jesús. E ele é especialista em coisas pesadas. Y él es especializado en cosas muy pesadas y duras, y difíciles. Por isso que nós precisamos dele loucamente. Y por eso necesitamos de él locamente. Eu acho que nós vamos fazer um Vamos a tener un intervalo intervalo e depois tem mais peso.